Oi, está começando o 77º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E hoje a gente vai falar de uma das figuras mais importantes e interessantes das artes e das letras brasileiras do século passado, a Patrícia Galvão. Isso mesmo, a Pagu. A Pagu foi uma grande feminista que lutou para que as mulheres tivessem mais espaço na arena política brasileira. Foi presa várias vezes por ser militante comunista no governo do Getúlio Vargas, viajou para vários países, escreveu para jornais e publicou livros. A atualidade da Pagu hoje é tamanha que ela continua a inspirar mulheres na vida e na arte. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Eu não tinha ideia da produção jornalística que a Pagu tinha. Anos e anos de crônicas e de matérias e traduções em jornal. E eu acho, assim, que ela brilhava muito na crônica, assim. É engraçado a gente pensar que a Pagu era essa mulher que se anseia pela unidade, mas ela é a mulher da multiplicidade. Ela teve, nem são pseudônimos, são heterônimos mesmo. É uma Fernando Pessoa brasileira, mulher. Essas são a atriz Marta Noio e a escritora Adriana Armani, convidadas desse episódio. Eu já vou te falar um pouquinho mais sobre elas, mas antes eu preciso te contar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Uma Tristeza Infinita, romance de Antônio Cherchenesky, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, chega agora em sua versão de audiolivro, em texto narrado pelo próprio autor. A obra já está disponível e a Rádio Companhia publica um trecho, o primeiro capítulo do livro, nessa versão em áudio, além de um comentário do autor sobre essa experiência de dar voz ao seu texto. A Rádio Companhia chega semanalmente em seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, a Patrícia Galvão inspirou as nossas 2 convidadas de hoje. A Marta Noio acabou de estrear a peça Pagu, Até Onde Chega a Sonda. É uma dramaturgia escrita pela própria Marta, que mescla um manuscrito inédito que ela teve acesso, um manuscrito da Pagu, às próprias experiências que a própria Marta teve, a atriz e dramaturga, como mãe e como mulher no século XXI. Talvez você se lembre da voz da Marta e já tenha visto ela nas telas. Ela já participou aqui do podcast fazendo leituras de textos do Nelson Rodrigues no episódio especial Sexo, Mentiras e Folhetim. Já a Adriana Armani é autora de Pagu no Metrô, que é um romance que saiu nesse ano pela editora Nós. A Adriana Armani é pesquisadora e escritora e foi passar um ano em Paris seguindo os passos da Patrícia Galvão pela França. Foi lá que a Pagu morou entre 1934 e 1935. Ela também mistura, assim como fez a Marta, a biografia da Pagu às próprias experiências dela, Adriana, como mulher no século XXI. Então agora com vocês, Marta Noio e Adriana Armani. Muito bem, aqui a gente está nesse programa reunindo 2 autoras contemporâneas, 2 escritoras que trouxeram de volta uma personagem que estava um pouco na história da literatura brasileira. De repente ela ganhou uma nova vida através de um romance e de uma peça de teatro, Pagu no Metrô, né, que tem esse título genial, saiu pela editora Nós, e ele traz essa figura da Patrícia Galvão, a Pagu, em Paris, né, relocaliza essa grande autora, militante, personagem da história brasileira, numa chave francesa a partir do livro Zazie no Metrô. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a Marta Noio, que está aqui com a gente também, é uma escritora e, além de escritora, é atriz. Ela agora traz a Pagu também para os palcos a partir de um texto inédito. É isso mesmo, Marta? Exatamente, um manuscrito inédito que ela escreveu na Casa de Detenção, em 1939.
É o que está na capa do manuscrito, né? Que coisa! Como é que você obteve? Que achado é esse? Como é que veio parar na sua mão esse livro? Foi uma aleatoriedade maravilhosa da vida. Eu saí uma noite sozinha e cruzei com o Rafael Moraes, que é um colecionador que há 20 e poucos anos atrás comprou uma mala da Pagu. E aí ele olhou pra minha cara e falou: "Você tem o olho da Pagu. Você é atriz, né? Eu tô procurando uma Pagu pra fazer uma coisa, vou te dar um negócio", ele falou. E aí era esse manuscrito que ele achava que tinha uma vocação pro teatro. E achava que eu poderia fazer. E aí uma semana depois eu tava em casa e o Antônio Martinelli, que trabalha no Sesc Piranga, me ligou e falou: "Olha, vai ter um evento aqui no Sesc. Eu tô chamando uns atores pra fazer uns personagens históricos. E eu queria te chamar pra fazer a Pagu." Nossa. Aí eu fiquei, né? Meu queixo foi no chão, né? E aí eu falei: "Nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui." Aí eu fui atrás do manuscrito e tal, isso foi em 2018. Demorei muito tempo pra encontrar o formato pra estar no palco com ele, né? E agora tá chegando. E qual que é o nome do texto? Tem várias capas, mas a capa que tem um tiro tá escrito assim: "Até onde chega a sonda." A minha peça, que é uma peça muito maior que o texto dela, que tem uma peça escrita, chama Pagu, Até Onde Chega a Sonda. Mas tem toda uma dramaturgia que eu escrevi, e aí eu inseri alguns trechos desse manuscrito. Maravilha, a gente vai falar um pouco mais disso, mas eu queria saber da Adriana também, como é que veio essa história de você puxar a Pagu, promover esse encontro dela com a Zazie, né, que é essa personagem fantástica da literatura francesa, heroína do livro Zazie no Metrô, do Raymond Queneau, né? Como é que foi, Adriana? Na verdade, esse livro surge a partir de uma pesquisa de pós-doutorado que eu fiz em Paris, em torno da Pagu. Talvez de 2017 para 2018, quando eu estava planejando fazer um pós-doutorado, e reli a autobiografia precoce da Pagu, A Paixão Pagu, que é um texto muito forte, muito impressionante. É a carta que ela escreve a quem viria a ser o seu companheiro de toda a vida, o Geraldo Ferraz. Ela escreve da prisão como uma confissão, como uma carta em que ela realmente abre seu coração, reescreve toda a sua história e desfaz muito daquele mito Pagu, né? Porque, assim, na verdade, o contato anterior, e eu acho que é o contato que a maioria das pessoas tem com a Pagu, é aquele clichê, né, da mulher muito bonita, usada de batom roxo. Quer dizer, clichê esse que foi favorecido pelo próprio batismo da Pagu, né? Esse batismo nasce de um equívoco, eu falo isso no livro também, porque o Raul Bopp, que era um poeta modernista, embaixador, etc., ficou encantado com aquela menina que ele achava que era Patrícia Goulart. E aí botou o nome dela de Pagu quando ela era Patrícia Galvão. E aí ela acabou tomando esse apelido para si, alimentou essa ideia de Pagu, né, com desenhos, com falas. E, enfim, é uma personagem muito interessante para a época, foi maravilhoso, né, que fosse essa personagem ousada, desafiadora, etc. Mas quando eu li, né, a carta, eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, me chamou a atenção como ela era uma mulher de muitas contradições, e contradições que perduram até hoje. Do que se chama de liberação feminina, às vezes uma liberação feminina mais feita para os homens do que para as mulheres, né? Então essas contradições foram aparecendo com uma expressividade imensa, tem trechos extremamente poéticos, então foi uma personagem que começou a me fascinar ali. E eu fui lendo a carta, que depois foi publicada como livro. Quando chega no final, termina ela chegando à União Soviética, ironicamente falando de uma passeata a favor de Stalin, nosso líder, nosso chefe, e ali acaba sem nenhuma despedida. E aí, justamente, a próxima parada dela seria Paris. E essa parada estava ausente dessa carta. Fiquei pensando o que teria acontecido em Paris, né? E aí eu fui pesquisar, né, no livro do Augusto de Campos, em outros lugares, e vi que tinha muito pouca coisa sobre Paris. E eu estava justamente pensando em fazer uma pesquisa sobre ela, e aí eu disse, vou fazer um pós-doutorado e ver o que eu encontro em Paris. Foi um pouco um risco, eu me lancei como Pagu em viagem, né? Já foi meu primeiro paralelismo, não enviada pelo Partido Comunista, mas enviada pelo Colégio Pedro II, onde eu dou aula, né? Não tinha ainda a ideia do Zazie no Metrô. Eu já tinha lido o Zazie no Metrô traduzido, e lá eu fui ler novamente em francês. E aí, como eu estava o tempo todo andando de metrô para fazer a pesquisa, para entrar nos arquivos e, enfim... E também depois veio uma série de coincidências que mostrou que o metrô seria uma imagem para o romance, né, fundamental.
E aí, nesse momento que surgiu o Pagu no metrô. Vamos falar bastante disso e, inclusive, vamos dar spoilers aqui que não são proibidos, para avisar que quem já não leu o Zazie no metrô, a Zazie, na verdade, não vai ao metrô, né? Esse título, ele não é fiel, pelo menos não do ponto de vista literal. O livro é sobre o desejo dela de conhecer o metrô, né? Justamente, o Zazie no metrô é a história de uma menina pré-adolescente, né, que mora no interior da França e o sonho dela é conhecer o metrô. E ela vai a Paris com essa intenção. E quando chega lá, o metrô está em greve, né? Essa é a história. E aí, ironicamente, ele coloca esse título, Zazie no metrô. Tem um filme muito famoso do Limal, chamado justamente Zazie dans le métro. A menina é adorável. E aí toda a história é ela querendo andar de metrô, encontrando as pessoas, pegando um ônibus, tentando, né? E finalmente, quando ela pode andar de metrô, ela dorme, não aproveita nada. Mas achei interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Que Zazie no metrô é já um desejo em si que não se concretiza. Né? Pois é, não, você sabe que eu traduzi o Zazie no metrô e trabalhei na editora e a gente usou muito essa imagem do que significa o metrô, né? O metrô é um símbolo no livro que é o subterrâneo da própria linguagem, né? Porque o livro tem todo um jogo de linguagem sobre a língua francesa, sobre palavrões e sobre duplo sentido de palavras. Então é um negócio do subterrâneo da linguagem. Mas você sabe que todo o manuscrito da Pagu, esse que o meu ponto de partida, se passa no subterrâneo. Então, ela tem essa coisa com o homem subterrâneo, né? E nesse especificamente, metade do texto é um diálogo dela com um homem subterrâneo. Ela descreve o subterrâneo. É uma Pagu, às vezes eu falo assim que ela é meio etérea, mas ela é principalmente subterrânea. Assim. Esse homem subterrâneo é uma alusão explícita ao personagem do Dostoiévski, né? Que é o homem do subsolo. Então, eu até faço uma brincadeira no livro, quer dizer, quando que vai aparecer a mulher do subterrâneo, né? E essa mulher do subterrâneo é a Pagu, na verdade, né? Ela está aí na peça, colocando essa sonda para atingir o subterrâneo. Ô Marta, é uma peça literária, uma peça de teatro originalmente ou não? É um manuscrito literário, uma prosa? É um manuscrito que dá a impressão que foi escrito quase como um diário, entendeu? De prisão, assim, quase como uma forma de sobrevivência ali, né? De não enlouquecer, não sucumbir. Apesar do Rafael ter me dito que ele via ele no teatro, a primeira vez que eu li, eu falei, não vai dar. É muito complexo, muito... Ele, na íntegra, não se prestava à dramaturgia, na minha opinião. Assim. E como é que é? Não é uma adaptação exatamente que você faz? Você faz um diálogo com o texto, né? Eu escrevi uma peça inteira. A personagem fala de si, a personagem é uma atriz, né? E tá no puerpério, que também é uma espécie de prisão, né? E essa atriz, ela também está querendo fazer a Pagu. E no meio da peça eu encaixei os trechos do manuscrito que tinham paralelo com o que eu estava falando. Então, ela fala de maternidade, ela fala de processo criativo, ela fala de intensidade, ela fala de ser ridícula. E eu também falo disso. Então, eu fui combinando, espelhando os trechos que eu achava que conversavam com os trechos da minha peça. Então, é uma dramaturgia híbrida, né? É um texto escrito a 4 mãos em 2 épocas diferentes. É uma personagem muito citada, muito homenageada, a Pagu. Ela é uma feminista das mais importantes da história do feminismo no Brasil, mas não sei se as pessoas conhecem exatamente a história da vida dela e tal. Por que ela foi parar na prisão quando ela foi escrever esse manuscrito? Para quem não conhece a história da Pagu, vocês podem contar um pouquinho do que aconteceu ali para ela ficar presa? Na verdade, a Pagu era uma militante comunista. Ela foi a primeira mulher presa. Primeiro lá nos anos 30, durante a manifestação dos estivadores, o Herculano foi baleado, a Pagu pegou ele nos braços, ela participou ativamente, reagiu contra os policiais e aí foi presa. A primeira de uma série de 23 prisões, né, sempre pela militância no Partido Comunista. Ela foi presa por ter mimeógrafo, né, por rodar material de propaganda. Ela era, como dizia o Geraldo Ferraz, uma militante do ideal. A partir dos anos 30, o ideal dela foi o ideal comunista. Ela se filiou e se entregou totalmente. Né? E ela diz isso, sempre tive o anseio de me entregar totalmente a alguma coisa. Seja o amor, seja o Partido Comunista, depois, mais tarde, ela se desilude com o Partido Comunista e aí vai para uma militância mais cultural, mas ela sofreu muito na prisão. Se a gente compara as fotos dela jovem com as fotos
Depois, principalmente, dessa longa prisão em que ela escreve a carta, né? 1939. 1939. Foi quando ela estava na prisão de Getúlio Vargas, né? O governo do Getúlio Vargas foi terrível, extremamente violento. Ela sofre torturas e tudo. Dizem que ela foi solta porque ela ia morrer. Tava um fiapo de gente, assim. Acho que ela era muito ousada, né? E ela era ousada esteticamente, e nas ideias, e em tudo, assim, né? Corajosa, né? Então, acho que foi demais mesmo pra época. Ô Marta, você fez uma pesquisa também histórica, você leu a bibliografia e tal? Fiz. Eu estudei bastante o manuscrito, eu li o texto da Adriana Harmony. Foi assim que a gente se conheceu, né, Marta? Foi. Eu li a Autobiografia Precoce também, eu estudei muito o livro do Augusto de Campos, que é maravilhoso, porque traz muita coisa que eu não conhecia, assim, eu não tinha ideia da produção jornalística que a Pagou tinha. Anos e anos de crônicas e de matérias e traduções em jornal. E eu acho, assim, que ela brilhava muito na crônica, assim. Quando eu comecei a entender realmente quem foi essa mulher, eu fiquei muito chocada com ela, assim. Traduziu teatro, trouxe autores inéditos. Aliás, eu até falo isso na minha peça, ela morreu apaixonada pelo teatro, né? Então, teve uma hora que eu tive muita tranquilidade de fazer o texto dela no teatro, porque eu falei, a última grande paixão dela, e ela tinha essa coisa de querer se entregar a tal ponto às coisas, de querer quase se sublimar e se fundir ao objeto de desejo dela. Acho que uma última grande paixão dela foi o teatro. Uhum. Então, para mim, fez muito sentido também colocar o texto dela em cena. Acho que é isso. Acho que a última militância dela foi no teatro. Inclusive, ela traduz A Cantora Careca, né, do Ionesco. Eu faço até uma brincadeira no meu livro com isso, em que eu narro uma história minha com o formato da Cantora Careca. Mas o curioso é que ela tem também peças planejadas. Eu tive acesso a várias peças que ela estava planejando, com falas, personagens, como devia ser o início, toda a dramaturgia dela. Isso está no arquivo da Lúcia Furlani. Alguém tem que montar isso em dia. Acho que tem muita coisa ainda para ser encontrada aí, porque ela tem um interesse pelo teatro não apenas como grande promotora, ela foi uma grande promotora de teatro amador em Santos, né? Fez peças de teatro também, mas também planejava escrever para teatro. Tem uma crônica dela linda que ela fala do teatro amador, né? Sim. Fala mal do teatro profissional, assim. Diz que o único teatro possível é o teatro amador. Porque ele não tem compromisso comercial, ele não tem compromisso de acertar. Tudo dela é muito radical, assim, né? Era radical e corajoso, porque ela não tinha medo de ir contra a corrente, sabe? E aí, até mesmo no suplemento literário dela, ela falava assim, olha, aqui não tem igrejinha literária, aqui se faz crítica. Teve a coragem de se engajar no Partido Comunista por um ideal, numa época que era muito difícil, e teve a coragem de abandonar o Partido Comunista. Quer dizer, ela foi meio expulsa, mas expulsa porque não concordava. E teve a coragem de escrever um livro também com o Geraldo Ferraz, chamado A Famosa Revista, em que ela faz uma grande alegoria crítica do autoritarismo do Partido Comunista. Uhum. Do abuso sexual que existia ali dentro, da falta de diálogo, do totalitarismo. Ela foi realmente muito corajosa. E Marta, como atriz, como é que você faz para incorporar essa personalidade? Quer dizer, para recriar, né? Em termos de estudo de personagens, de trejeitos, de voz, ela era faladora, ela era calada? Qual que era a linguagem corporal? Quer dizer, como é que você recria? Eu não tive a preocupação de compor uma personagem. No começo eu tive, claro, porque todo ator tem esse ideal de compor, né? Então no começo eu tentei assim e depois eu falei, isso não é importante. Isso não é importante. O texto dela é tão forte, a história dela é tão forte e a Pagou tá no imaginário de tanta gente que aqui eu vou fazer a minha Pagou. E quem vai me dirigir, né? Eu uma vez tive uma professora inglesa que falava que o Shakespeare dirigia do túmulo, porque o texto dele era tão bem colocado que o ator ele já lia sendo dirigido pelo Shakespeare. Então eu falei assim, eu vou deixar esse texto me dirigir. Tem uma mudança de personagens, são duas personagens. Às vezes eu brinco com a ideia das pessoas não entenderem se aquele texto que eu tô falando é o meu ou da Pagou, mas é muito sutil, uma mudança interna que reflete ali em cena, assim, a minha leitura dela. Eu tenho a impressão de que a Pagou foi, apesar de romantizada e glamourizada, foi escanteada da história. Então agora ela tá
florescendo, e tem atrizes, tem pessoas, tem escritoras, tem muita gente trazendo ela. Então eu pensei, quanto mais específico eu for aqui, quanto mais eu tiver um recorte, tanto na atuação e no texto, melhor. É a minha leitura de como seria essa mulher naquele momento, na prisão, com a intensidade e a gravidade que eu imagino que ela tinha. Uhum. E você, Adriana? O seu livro tem muito de ensaios, né? Ele tem uma coisa, até para quem não conhece muito bem a história, ele é muito informativo. Tem até parece uma preocupação mesmo em contar um pouco a história dela, né? Embora você vá fundindo com a ficção e com outros elementos aí. Como é que foi a decisão dessa forma? Foi acontecendo ao correr da pena? Quer dizer, enquanto você escrevia? Porque no final do primeiro capítulo, por exemplo, você fala, né? Você já tinha o título, Pagou no Metrô. Quer dizer, você pega a mão do leitor e faz ele percorrer o mesmo trajeto até chegar no título do livro, por exemplo. É isso. Quando eu vou fazer a pesquisa, eu vou até Paris. Primeiro, eu não sei o que eu vou encontrar e se eu vou encontrar. E segundo, eu não sei o que eu vou escrever. Eu suspeitava que eu ia fazer alguma coisa literária, óbvio, porque eu sou romancista, mas eu não sabia. E, na verdade, o livro acabou se fazendo um pouco em tempo real. Eu estava flanando pela cidade da pesquisa e eu comecei a pensar que o livro teria que reproduzir essas perambulações também. Então, o livro ele é estruturado como uma flaneuse, né? Como uma pessoa que perambula pelos vários gêneros, pelas várias situações. Então, ele foi se fazendo um pouco assim. Comecei a escrever por blocos. Às vezes, pedaços de pesquisa, que é um pouco o nosso processo, quando a gente está fazendo uma tese, né? A gente escreve, a gente ficha. E, às vezes, eu fazia blocos narrativos e blocos de dúvidas. E momentos em que eu me aproximava dela. E relatos de delírios. Foram quadros que foram se formando e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu comecei a ficar meio assim, nossa, o que isso vai ser? E aí, uma questão bem concreta, uma amiga minha, que ela estava fazendo pós-doutorado em Berlim, ela é professora universitária, e aí eu mostrei para ela, falou, Adriana, vai por blocos. Tem uma lógica simbólica ali que funciona. E aí o livro foi se fazendo. No final, realmente, eu estava escrevendo em tempo real. Eu andava no meio da rua, lembrava de alguma coisa, pegava o celular, anotava e depois, quando eu chegava em casa, eu registrava. E aí vem o papel do metrô aí, né? O Paulo estava falando dos vários sentidos da palavra metrô, que o metrô tem o sentido de subterrâneo e o metrô, depois eu vim a saber, tem o sentido de útero. Então, é como se o livro tivesse sido gestado em Paris e nascesse. E realmente é o que acontece com a minha personagem, ela entra no metrô e sai já no Brasil, né? E a grande coincidência foi o seguinte, na verdade eu tive duas descobertas. Uma, o dossiê da Pagou, fui primeiro nos arquivos de polícia e finalmente encontrei num arquivo longe da cidade que abrigava os arquivos de Moscou, né? E aí eu encontrei o dossiê policial que contava um pouco da história da militância dela e como ela foi pega, como ela foi expulsa de Paris. E dá para concluir como ela ficou clandestina, enfim. E a segunda descoberta foi a internação dela num hospital. E ela foi internada, diferentemente do que se sabia, por um problema de metrorragia. Estava lá escrito, eu fiquei chocada quando eu li aquilo, porque o livro já se chamava Pagou no Metrô, e ela tinha sido internada por uma hemorragia no útero, que se chama metrorragia. Metrorragia? É do grego, útero, metrô e ragia, fluxo excessivo. Isso é incrível. Marta, e você que é escritora, mas nesse caso, como você sabia que você ia levar para o palco, como é que é uma atriz que escreve um texto que ela própria vai interpretar? Você fica editando isso ao longo do processo de ensaios? Como é que fica essa parte? Foi bem específico esse processo. Eu tinha chamado a Bel Teixeira, que é uma atriz também, para dirigir, para escrever comigo. E aí eu falei, olha, vamos fazer uma adaptação do manuscrito. E ela falou assim, vamos chamar um ator homem, vamos fazer um diálogo entre esse homem subterrâneo e essa mulher. Eu não queria fazer um monólogo, já tinha feito 2 monólogos. Eu falei, não quero fazer monólogo, gosto de gente, sabe, em cena. Aí ela falou, olha, eu acho que é um solo e eu acho que a gente tem que fazer uma dramaturgia a partir de você. Aí eu falei, também não quero, não aguento mais falar de mim, ninguém quer saber de mim, eu também não quero saber de mim. Não, eu quero falar da Pagou. Ela falou, não, tudo bem. Aí ela me propôs um processo que chama Escrita na Cena, em que eu gravava vídeos em momentos bem específicos de um dia, em lugares específicos, e gravava alguns fluxos de pensamento, e eu mandava para Isabel. E ela transcrevia os textos,
e dava uma devolutiva, que eram áudios de 14, 15 minutos, falando o que ela tinha achado daquele texto. E eu fiz isso umas 5, 6 vezes. A gente tinha 150 minutos de texto falado. E aí, quando a gente ia começar a dramaturgia, a Bel foi fazer o Pantanal, a novela, e nunca mais voltou. Que a personagem dela, Maria Bruaca, explodiu. E eu fiquei sozinha com aquelas transcrições gigantes, assim, um negócio. E com aqueles manuscritos da Pagu que eu não entendia metade. Eu falei, fudeu, sabe? O que eu vou fazer? E aí sentei com Elias, que foi dirigir a peça, e ele foi me acalmando, e ele leu as transcrições. E aí eu passei 2, 3 dias que eu falei, eu vou escrever essa peça. Eu peguei aquela palavra falada e reescrevi ela como palavra escrita, e escrevi novos textos, e entrelacei com os manuscritos da Pagu, que eu já estava há anos estudando aquele manuscrito, né? Então foi um trabalho de costura mesmo. A primeira leitura tinha, sei lá, 1h40, não sei o quê, então eu fui cortando junto com o diretor, e até hoje eu ainda tô, às vezes, em cena, falando, não, acho que eu vou tirar essa fala, acho que eu vou botar essa aqui, acho que eu vou... E eu vou editando meio ao vivo, às vezes, sabe? O processo nunca termina, né? Mas é muito legal isso, porque é uma coisa que nasce, então, da fala e do corpo no palco, né? E aí volta pro texto, volta pra tela... E depois volta pra cena. Depois volta pro palco de novo. Exatamente. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com a Martha Noel e a Adriana Armani. O 451 MHz tem o apoio da Fósforo. Autora consagrada de As Mulheres de Tijuco Papo, Marilene Felinto lança agora a coletânea Mulher Feita e Outros Contos, pela editora Fósforo. Nas 10 histórias do livro, o cotidiano simplório e as coisas ordinárias mostram uma complexidade da vida e das relações que a povoam. Com uma linguagem surpreendentemente concisa, Mulher Feita é capaz de reavivar o espanto diante da banalidade e nos conduz por um microcosmo do qual saímos com a sensação de ter encontrado com um amigo, com a infância ou a própria velhice. Gostou do livro? Saiba mais informações nas redes sociais ou no site www.fosforeditora.com.br e adquira seu exemplar. Mulher Feita e Outros Contos também está disponível em diversas livrarias do país. Confira no seu bairro. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com a Martha Noel e a Adriana Armani, eu queria te fazer um convite. Você sabe que desde 2022 a 451 ganhou uma editora de livros e a gente já está publicando aqui os nossos primeiros livros. Além disso, a gente tem um acervo de mais de 50 edições maravilhosas, em geral de literatura portuguesa, a coleção mais bonita do Fernando Pessoa, os autores contemporâneos de Portugal e muitos outros livros que são uma delícia para as mãos e para os olhos de quem gosta de livro. Então eu queria te convidar a comprar os seus presentes de fim de ano no site da Tinta da China Brasil. É só clicar no tintadachina.com.br e escolher os livros que você vai dar de Natal, você vai dar de presente para as pessoas que você ama. Você pode comprar os livros novos ou também usados. A gente tem essa opção que traz 50% de desconto. E todo mundo já sabe aqui, mas não me canso de repetir, que quem é assinante da 451 em qualquer plano tem 40% de desconto direto no site da Tinta da China Brasil. E também tem descontos de 25% a 30% em várias outras editoras. Então vale a pena assinar a 451. Faz um plano digital que é baratinho e você ainda compra os seus presentes de Natal com descontos. Já que a gente está falando de presente de Natal, eu queria convidar você, que é ouvinte do 451 MHz, a mandar um presente para o seu amigo secreto. É isso aí, a gente está querendo que você indique um livro para uma pessoa querida, uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser um amor, pode ser um desafeto, inclusive. Ou então, para uma pessoa pública. Que livro você indica para quem nesse final de ano? A gente vai coletar as respostas nas nossas redes sociais e vai ler aqui no próximo episódio do 451 MHz quais são os seus presentes de amigo secreto 451 MHz. Então é só seguir as nossas redes sociais, @451, no Instagram, no Twitter ou no Facebook e colocar lá qual é o seu amigo secreto e qual livro você está indicando para ele. É só colocar uma hashtag amigo secreto 451 MHz. Falando nisso, eu queria agradecer a nossa mais nova ouvinte entusiasta, que é a Tagiane Mai. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e antes de começar o segundo bloco
da nossa entrevista com a Martha Noel e a Adriana Armani, eu queria convidar você, que é ouvinte do 451 MHz, a responder uma pesquisa. É isso aí, a gente está fazendo uma pesquisinha, fez algumas perguntas sobre os episódios que você mais gosta, os temas que você gostaria de ouvir, as suas sugestões de pauta para o ano que vem. A gente está preparando o nosso projeto editorial do 451 MHz para 2023 e quer ouvir a sua opinião. Então clica lá no link que está na descrição desse episódio. Muito obrigado por responder à pesquisa do perfil do ouvinte 451 MHz. E agora a gente volta para a segunda parte da entrevista com a Martha Noel e a Adriana Armani. E como que é essa aproximação com o manuscrito da Pagou? Porque eu conheço você de outros trabalhos, não vi a peça porque no momento que a gente está gravando aqui ela ainda não estreou. Mas eu queria te perguntar sobre essa aproximação com um texto inédito, né? Porque o texto que é inédito muitas vezes não está terminado mesmo literariamente. Não é uma obra literária igual, vamos dizer, o Parque Industrial, que é uma coisa que tem uma forma acabada, né? Ela própria editou, reviu, revisou, quer dizer, o livro publicado é uma obra terminada. No seu caso, como é que foi essa aproximação? Você ficou com medo de ser excessivamente reverente? Eu duvido que você consiga ser reverente, mesmo sendo uma pessoa que você admira. Você, Martha, entre muitos talentos, você é uma comediante incrível. Como é que é a aproximação, por exemplo, de uma atriz que tem essa veia num texto mais militante, mais sério, mais durão? Como é que fica esse balanço? Quando eu li, eu pensei exatamente o que você disse. Esse texto não está pronto, ele não foi editado, ele não foi reescrito, né? Ele não foi trabalhado, ela não entregou para ser publicado. Então, eu falei, eu tenho uma grande responsabilidade aqui. Eu me lembro até uma conversa com os herdeiros, né? Com a Leda e com o Rudá, que são as pessoas que meio representam os outros familiares que cuidam ali dos direitos da Pagou, né? Porque eles também tiveram essa impressão, esse texto ele não tá pronto, ele é longo, ele tem coisas muito legais, ele tem coisas que, né? Não... E eu falei, olha, eu quero cuidar muito desse texto, eu vou fazer uma cama para esse texto, para que ele chegue lindo, assim. Então, assim, o que eu me propus? Falei, eu não vou mexer no texto da Pagou, eu não posso mexer no texto dela, mas eu posso selecionar e eu posso alterar as ordens, porque como ele não tem narrativa nenhuma, eu posso botar uma frase daqui com uma frase dali, com uma frase dali no meio de uma cena minha. Eu montei um texto a partir do texto dela, mas eu não mudo as palavras dela. Uhum. E eu falo um pouco sobre esse processo também na própria peça. Mas o que você fala da Pagou? Como é que ela aparece vista pela Martha? Primeiro eu falo do meu encontro com o manuscrito, né? E de qual era a minha relação com a Pagou até então. E depois tem um momento que eu falo mesmo da Pagou, que é em relação à maternidade. Do que me causou, quando eu li o Autobiografia Precoce, saber que a Pagou tinha, de certa forma, elegido a militância política, não em detrimento, mas privilegiando esse lado da vida dela e menos a maternidade naquele momento, porque é uma vida inteira, né? E como eu estava no puerpério, com 2 bebês, amamentando 2 bocas nos meus 2 peitos ali, estava totalmente tomada pela minha ocitocina, todos os hormônios da loucura, do amor incondicional. Eu tava totalmente entregue à maternidade, mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo presa, eu já tava assim, meio falando assim, eu preciso sair daqui, eu vou enlouquecer, preciso voltar pra mim. Eu faço esse paralelo assim com o que eu senti quando eu me deparei, né, com essa história dela. Esse é o momento que eu falo dela e aproveito para contar um pouco essa história dela para quem não conhece, né, na peça, esse momento que ela vai pro partido, como que é. Eu não me preocupei em contar a história da Pagou na peça, porque eu acho assim, depois que a pessoa assiste a peça, se ela não conhece a Pagou, ela vai já ter um pouco de ideia, e se ela conhece e quiser saber mais, ela vai pesquisar, assim, porque não dava para dar conta da vida inteira dela, né? E você, Adriana, que paralelo você vê? A Martha encontrou essa questão da maternidade, que mesmo num contexto absolutamente diferente, né, a militância do Partido Comunista e a vida das mulheres do século XXI é muito diferente, vamos dizer assim. São dilemas diferentes, mas que ainda está lá. O seu livro é uma atualização também da vida à obra da Pagou, esse título que o Augusto de Campos criou, que é tão bom, né, que ele mostra como a obra dela foi a própria vida, né, uma ideia hoje que é muito contemporânea. Hoje a gente vê artistas contemporâneos fazendo esse discurso nas bienais e tal, ela estava lá já, na verdade, fazendo isso décadas atrás. Talvez por isso ela tenha escrito apenas um romance terminado, né, porque a vida dela era tão intensa e ela via como uma obra, como um ideal,
que talvez esses esboços fossem rastros dessa obra-vida, né? Então é bem interessante isso. Mas assim, o próprio livro é estruturado assim com paralelos, né, entre a Pagu e a Adriana, jovem, mais velha. É um pouco uma brincadeira de gato e rato até com a questão da autoficção, né? Porque aparentemente poderia ser uma autoficção, né? Mas eu já falo lá desde o início, meu nome é Adriana Armoni, eu tô aqui, é isso mesmo. E depois a gente vai vendo que não é exatamente uma autoficção, porque, na verdade, tudo é verdade, né? Mas a questão é como isso é contado, como isso é imaginado, como isso é delirado. E aí tem esses paralelos. Eu falo muito das minhas questões quando adolescente, né? Todas aquelas questões de se imaginar uma mulher extremamente livre sexualmente, e como isso é uma questão ambígua e complicada para a mulher, né? Até que ponto isso realmente é uma afirmação da sexualidade e até que ponto isso é uma maneira de agradar um olhar que acha interessante uma mulher que tem essa liberação da sexualidade. Isso chama muita atenção no livro da Pagu, né? Porque a gente vê que ela começa a vida dela amorosa sexual bem cedo, né? Ela já aos 12 anos, com o Olímpio, que é a namorada dela, que ela, enfim, um ator. E depois ela conta como ela sofre um aborto, não diretamente, depois ela sofre um outro aborto. Enfim, são questões muito complicadas e chama a atenção que essa mulher conta que o primeiro momento de prazer que ela teve foi depois de ter o primeiro filho. E quando ela realmente quer se entregar ao prazer, ela se choca com a atitude do Oswald de Andrade, que é extremamente machista e perversa, né? Como é que foi essa atitude perversa? Vamos dizer que ele foi um esquerdomacho dos primeiros, assim. Sim. Esse tipo, um esquerdista machista, né? É. Na verdade, esquerdista mais por causa dela, né? Porque foi ela que o levou para a militância, né? Ele era um burguesão. Desculpa. Você concorda com o Rui Castro? Que o Rui Castro disse que o Oswald não era do Partido Comunista e quem era a Pagu. É isso. Acho que isso é um fato, porque assim, na verdade ele só se torna comunista depois da crise de 29, né, quando ele perde dinheiro, aí a Pagu leva ele para o Partido Comunista. E se fala muito de Serafim Ponte Grande, em Parque Industrial ela pega um pouco da figura do Serafim Ponte Grande, mas eles estavam escrevendo mais ou menos ao mesmo tempo e um lia o do outro, então não é que a Pagu copiou a escrita em flashes, sintética e com metonímias do Oswald. Foi um diálogo, né? Foi uma construção aí um pouco conjunta. Mas você me perguntou, né, qual foi esse momento aí em que ela fica chocada, né? Tem alguns episódios, né? Um dos episódios é quando ela chega no quarto e ele tá com uma outra mulher e a chama para ficar com a outra mulher e acha que ela acharia muito natural. Assim, você vai achar interessante. E ela não achou nada natural, não achou nada interessante, mas não falou muito disso, né? Porque, enfim, afinal de contas, se esperava que ela não tivesse ciúmes, enfim, que aceitasse. Mas esse momento que eu falei que ela se choca especialmente é quando ela está totalmente entregue ao prazer com ele e aí ele fala, você está pensando no empregadinho com espinhas, com o rosto cheio de pus. Me chama de empregadinho com o rosto cheio de pus, é nele que você está pensando. Então ela brocha totalmente, evidentemente, naquele momento. E ela fala assim, não, ele não entendeu nada. É muito bonito no livro, porque você vai ficando ali meio com bode do Oswald e ao mesmo tempo ele é um puta companheiro, sabe? Sim. Ele surge nos momentos em que ela tava pior e ele vai e volta. Mesmo eles não sendo mais casados, ele é o pai do filho dela também, né? Você fica meio chocado com as atitudes dele, assim, porque você vê que ela tá louca pra se entregar por aquele amor. E ele fala assim, isso aí é uma coisa pequena burguesa, não, que amor, não sei. Ele dá umas cortadas nela, não lembro exatamente. Mas tem uma hora que ela fala, o Oswald nunca mentiu pra mim, e eu nunca menti pra ele. E a nossa relação é baseada na verdade, uma verdade bem cruel, assim, tem coisas que eu preferiria não saber. Mas, então você entende que aquilo foi tudo bastante consensual, sabe? Apesar de ter traumatizado, enfim, não sei exatamente. É bem bonito o jeito que você vê a parceira. Você fica como mulher, eu fiquei com ódio dele no meio do livro. Falava assim, que escroto, filho da puta, esse Oswald de Andrade. E no final eu falei, não, que relação cheia de altos e baixos, né? As pessoas são escrotas e são maravilhosas ao mesmo tempo. E tem uma parceria ali bonita, sabe? Vocês acham que eles estavam tentando um novo modelo de relação amorosa? Isso foi antes da Revolução Sexual? Foi durante a utopia comunista, né?
que também tinha um componente de mudar as relações amorosas, mudar o casamento, questionar tudo isso. Mas essa cena que a Adriana conta, desse homenagem à trois que ele quis fazer, parece também uma cena tão contemporânea, né? A gente vê casais hoje em dia do casamento aberto que é meio que para satisfazer o cara e sempre inclui uma outra mulher, né? Mas não inclui um outro cara, por exemplo, né? Você tem esse jogo, parece que continua igual, de certa maneira. Eu acho que não era um projeto assim consciente deles, mas tinha todo o discurso, né, de se libertar do tipo de relação pequena burguesa, etc. Mas aquilo que a Marta estava falando, né, eu acho que as pessoas são contraditórias. Longe de mim querer crucificar aqui o Oswald de Andrade. Primeiro, ele foi um homem do seu tempo, né? Depois que as pessoas são contraditórias também. A Pagu também, se você for pensar, poxa, ela traiu a Tarsila, né? A Pagu foi a pupila. Ela é descrita em alguns momentos como uma boneca do casal Darcy-Valde, né? Que é a Tarsila e o Oswald de Andrade. Ela foi adotada por eles muito jovem e, no final das contas, ela fica com o Oswald e a Tarsila fica super chateada, com toda razão, né? Como é que é a frase no angu da Tarsila? Como é que é? Se o angu de Tarsila vacila, é pelo angu de Pagu. É uma coisa assim. É uma mulher mais jovem, interessante e tal. Bom, Tarsila era interessantíssima também, evidentemente. Mas é aquela coisa bem clichê, né? Ele troca a Tarsila pela mulher mais nova. São pessoas da sua época, né? Que têm suas contradições, assim como o Oswald também. E o Oswald tinha paixões, assim, por mulheres que tinham comportamento fora do padrão, né? Tem a famosa Miss Ciclone da Garçonnière, que é aquela mulher incrível que seduz não só ele, mas parece que enfeitiça todo mundo da turma e aí morre tragicamente. Sim, realmente ele se encanta com mulheres fortes e aprende muito com elas também. Agora, é um homem, não só um homem da sua época, mas um homem, ponto. Um homem. Ô Marta, você, essa parte amorosa aparece na peça? Ela aparece porque o manuscrito, essa coisa que a Adriana falou, né? Que a Pagu era militante do ideal, que ela queria sempre se fundir ao ideal dela, né? O manuscrito é basicamente essa busca, né? Ela tá falando com esse homem subterrâneo que você lê e pensa, é o Geraldo Ferraz, porque eles já estavam se comunicando na prisão. Então você vê que esse homem subterrâneo que ela fala, que tem a ligação também com Dostoiévski, mas que é uma mistura de um homem ideal com possivelmente a figura de Geraldo. E ela passa o manuscrito inteiro com intervalos, porque ela fala de coisas, de repente ela fala do Pascal, do livro que ela leu, de repente ela fala de outras coisas, mas ela passa falando do quanto ela quer se fundir, ela quer se sublimar, ela quer desaparecer dentro da ideia de um amor, que ela possa se entregar tão completamente que ela para de existir. Então ela flerta muito com a ideia da morte, porque num certo momento você tem a ideia de que realmente ela quer morrer. É muito contraditório, ela vai e volta, mas a ideia da morte, ela fala sobre a morte o tempo todo, e ela fala sobre a angústia, e tudo isso ela fala também conversando com esse homem subterrâneo, que é um homem que traz a morte, que ela fala em determinado momento. E o homem subterrâneo me disse, eu posso te dar a morte, que é a dissolução da vida. Eu acho interessante que, nesse sentido, ela parece aquelas religiosas, grandes escritoras místicas, né? Inês de la Cruz, enfim, esse anseio de transcendência e de dissolução, que eu acho que é um anseio orgástico também, né? É sempre esse anseio de concretizar essa coisa além dela, né? Essa fusão com o universo e tal, que passa primeiro com essa questão sexual muito forte, passa com a entrega política, passa por essa entrega que você está falando, né? Que é mais existencial. É interessante pensar nela como uma grande mística, nada pode soar mais contraditório. Com uma comunista, né? Teve uma certa altura, assim, depois de uns meses, eu falei assim, esse texto é meio espiritual, na verdade. E a pessoa falou assim, não, mas a Pagu é uma comunista, né? Eu falei, não, mas ele é. Que loucura, né? Eu lembro desse trecho que eu adoro, que ela fala assim, há qualquer coisa enorme, eu pressinto a existência de qualquer coisa muito grande, eu só não sei o que é, nem onde encontrar. Como é que eu vou subtrair dessa avalanche que é meu mundo algo coerente, direitinho, com sequências? Ideias me escapam. Elas escorrem pelos meus dedos, elas ultrapassam a própria capacidade. Tudo é tão rápido que deve haver coincidência no tempo. Ou não deve haver tempo.
Porque no mesmo instante eu penso de diversas formas e sinto de diversos modos. E aí, bom, enfim, aí Maravilha. vai. Isso é a Pagu, esse é o texto da Pagu. Esse é o texto da Pagu. Maravilhoso. E essa produção jornalística dela? Outro dia eu tive um encontro com a Aracy Amaral e ela me contou que ela foi colega da Pagu numa agência de notícias, só que elas eram em turnos diferentes, então por isso que elas não se encontravam muito. Uma mulher jornalista também era uma coisa rara nos anos 30, né? O jornalismo era uma profissão de homens, né? Primeiro ela tinha aquela coluna no jornal O Homem do Povo, né, que teve pouquíssimas, mas ela teve uma coluna muito interessante que era a Mulher do Povo, em que ela falava das mulheres e do feminismo, inclusive. E ela era bem crítica em relação ao feminismo, porque o feminismo, na época, era muito burguês, era feminismo de dondoca. E ela, então, desde cedo, ela está no jornalismo. No livro do Augusto de Campos tem uma ótima coletânea de muitos ensaios, né, publicados sob vários nomes, né, que é engraçado a gente pensar que a Pagu era essa mulher que anseia pela unidade, mas ela é a mulher da multiplicidade, ela teve, nem são pseudônimos, são heterônimos mesmo, é uma Fernando Pessoa brasileira, mulher que escrevia mais jovem no jornalzinho da escola como Patsy, depois ela vai escrever o Parque Industrial como Mara Lobo, essa mesma Mara Lobo vai reaparecer mais tarde nos jornais, né, tem um suplemento de Santos e outros jornais como Mara Lobo novamente, mas tem as crônicas de Ariel, tem os poemas de Solange Sol. Então essa produção literária, jornalística, ensaística também se desdobra nessas várias mulheres, né? E é interessante que ela não fazia jornalismo de notícia isento, ela era realmente uma polemista. Ela escrevia para defender determinadas ideias. Diplomacia zero, né? Ô Paulo, sabe o que eu queria só falar? Que o manuscrito, a Fósforo vai publicar esse manuscrito, né? Quando? O ano que vem. Elas estão ali no processo, né? A Fernanda Diamante, a Silvana Gerra está envolvida. E a Silvana me falou, nossa, tem muita crônica que não está no livro do Augusto, que não está em lugar nenhum. Pois é, porque o livro do Augusto de Campos é de uma época em que ainda não tinha tanto acesso aos acervos de jornais, né? Hoje em dia a gente tem hemeroteca digital, foram organizadas as coleções, apareceram coisas. É verdade. Então, Marta, dá o serviço pra gente da peça, ela está estreando agora, no comecinho de dezembro. Onde é que vai ser? Conta pra gente. Ela estreia agora dia 1º de dezembro e fica, essa primeira temporada, eu espero que sejam várias, mas fica até o dia 16 de dezembro no Sesc Pompeia. Apesar de ser uma temporada curta, são 12 apresentações, porque eu fico de terça a sexta e faço sessões duplas às sextas-feiras. Então, sempre às 8h30 da noite. E as sessões duplas às 5h30 da tarde. Maravilha. E é no Sesc Pompeia, então São Paulo. É no Sesc Pompeia, em São Paulo, na Sala Cênica, que é uma sala linda do Sesc Pompeia, bem intimista, assim. Perfeito, porque inclusive é industrial, né? Porque o Sesc Pompeia funciona numa antiga fábrica. Projeto da Lina Bobardi. Certamente que estava funcionando quando a Pagu estava viva, certamente essa fábrica funcionava, né? Sim. Adriana, e você, o livro foi lançado esse ano, você tem planos aí para desenvolver mais coisas em torno da Pagu? Sim, o livro foi publicado no início do ano, né? E a gente tem um projeto de filme, né? Inclusive estamos conversando com a Marta, né, Marta? Ah, que maravilha, gente! Que coisa ótima! É um docu-fiction, né? Antes até da Marta entrar em contato comigo, a Débora Gobita, que é a diretora e roteirista, falou comigo, olha, você tem que assistir ao filme da Marta. Estou muito animada com essa perspectiva. Muito bom. E Marta, você está para lançar algum livro aí? Você que é escritora, você escreve poesia, prosa, dramaturgia, mas escritora? Estou para lançar um livro que começou ali quando eu escrevi o diário da minha gestação na revista Piauí, ali no meio da pandemia, descobri que estava grávida de gêmeos e fiquei completamente em choque, comecei a escrever um diário e uma parte desse diário foi publicada na Piauí, e a Alice Santana, editora, poeta também, né, leu esse diário e falou, olha, eu acho que você devia continuar o diário, porque quem sabe vira um livro. Eu falei, nossa, sério, não puta trabalho, 2 bebês, gravidez. E aí eu fui anotando, fazendo esse diário, e realmente ele acabou virando um livro que está sendo agora editado, assim, que eu não sei quando sai e ainda não tenho certeza do título, mas terei um livro. Maravilha, quero muito ler. Muito obrigado pela entrevista, pessoal. Viva Pagu! E eu quero ver Pagu no palco e no metrô também, então é isso aí. Obrigada, Paulo. Obrigada, valeu, Adriana. Gente. Beijos. Um beijo. Tchau. Bom, antes de me despedir, queria aproveitar para te convidar para ouvir
o trailer do nosso novo podcast, A Terceira Margem do Reno, que a gente aqui da 451 produziu em parceria com o Goethe Institut e a Embaixada da França. Lá sempre tem escritoras importantes e outras figuras que a gente precisa conhecer. Oi, eu sou a Paula Carvalho. Oi, eu sou o Paulo Werneck. A gente está aqui para falar de um novo podcast que a 451 produziu em parceria com o Goethe Institut e a Embaixada da França, Juntos pela Cultura, uma iniciativa cultural franco-alemã. No nosso novo programa, a gente vai falar de livros, mas também vai falar de rios. Isso mesmo, a gente vai ser levado pelo fluxo de histórias que são contadas entre a França e a Alemanha, que são unidas por um rio, o Rio Reno, que inspirou tantos escritores e demarca a fronteira entre os dois países. De um lado está a Alemanha, do outro a França. E na terceira margem está o Brasil, que é de onde nós contamos essa história. A terceira margem do Reno vai mostrar em 9 episódios como é que as literaturas irrigam umas às outras, às vezes se bifurcam, se espalham e fertilizam a cultura. A gente entrevistou autoras e autores brasileiros que evocaram suas autoras e autores preferidos nas literaturas de língua francesa e alemã e trouxeram novos afluentes, como os saberes tradicionais, as ciências sociais, as artes e a cultura das periferias. O podcast une as 3 margens da literatura: França, Alemanha e Brasil. A expressão terceira margem evoca uma obra-prima da literatura brasileira, A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, e aponta para as tradições literárias não europeias. É isso, então é só seguir aí no seu tocador de podcast A Terceira Margem do Reno, dar o play e nos acompanhar nessa viagem fluvial. Bom, eu queria aproveitar para passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. Em todo episódio, a gente convida aqui as grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Aline Miranda, que é poeta e editora, e que está indicando 7 notas para o Apocalipse ou poemas sobre o fim do mundo, da Tatiana Nascimento, que foi publicado em 2019 pela Garupa Editora. Olá, meu nome é Aline Miranda, é um prazer estar aqui falando do que eu amo. E eu sou poeta e também editora, revisora, roteirista, resenhista e escrevo cartas de amor por encomenda. E eu queria citar para vocês uma dica que na verdade leiam a atual poesia brasileira de autoria LGBTQIA+. Tem um livro que se chama 7 Notas sobre Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo, de Tatiana Nascimento. Esse livro me impacta toda vez que eu leio, e ele se renova, e ele é forte, e ele é amoroso, e ele é potente, ele é revolucionário e inspirador, e dá um levante pra gente todo momento. Eu sugiro que vocês procurem mais sobre a Tatiana Nascimento, que também é cantora e compositora. Espero que vocês gostem dessa dica. Um beijo. Bom, então essa foi a dica da Aline Miranda, 7 notas para o Apocalipse ou poemas sobre o fim do mundo, da Tatiana Nascimento, que foi publicado em 2019 pela Garupa Editora. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais da 451, @ é a mesma, @451. Bom, e aproveita que você tá aí com seu celular e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as avaliações e atribuir 5 estrelas para o nosso programa. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só compartilhar agora mesmo aí e passar para as listas de zap dos seus amigos, das pessoas que você gosta de falar sobre livros. E assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávio Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paulo Coloné, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Gustavo Dutra, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino,
Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Tagiane Mai, Vânia Mariano, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Torminho Molo, Jânio Nascimento, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. E é isso aí, chegamos ao final do 77º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 23 de dezembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.